O que você cortou, Lívia? Não vou falar mais. Fala que eu quero ouvir. Não. Fala. Fala pro professor. O que você cortou? A franjinha? Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Arlindo Baio Júnior e hoje vamos falar sobre a nossa quinta aula de judô na escola, começando do zero, tudo bem? Bom pessoal, para quem tem acompanhado nossos vídeos até agora, vocês viram que na aula anterior a gente trabalhou alguns jogos de desequilíbrio com a pegada de braço de ferro. E esse jogo de desequilíbrio, ele abre uma margem para a gente trabalhar algo que é muito importante e que a gente ainda não trabalhou de forma tão enfática, que é a lateralidade, que nada mais é do que a criança aprender o que é direita e esquerda e também fazer dos dois lados. Porque essa atividade a gente faz com um braço só. Então a gente consegue fazer de um lado e de outro. Então foi esse o tema que eu escolhi para essa nossa quinta aula de judô na escola, começando do zero. Porém, nessa aula em si aconteceram algumas coisas atípicas e eu vou falar aqui para vocês. As aulas de judô, que são nas terças-feiras, nessa semana específica, foi feriado. Então a gente adiou a aula para quarta-feira. Porém, um dia antes dessa aula, que seria na quarta-feira, eu acordei com as costas totalmente travadas. Eu dormi de mau jeito. Eu fui dormir, eu tava bem. Dormi, acordei de manhã, eu não conseguia nem sequer andar. E para quem dá aula para criança sabe que se você não conseguir andar, se você não conseguir pular, se você não conseguir brincar ali com as crianças, dificilmente você vai conseguir dar aula para elas, tá? Então eu conversei com a diretora e a gente adiou mais um dia. Então a aula que seria na quarta foi na quinta-feira. E teve mais uma coisa específica. Um dia após, na sexta-feira, as crianças iriam ter uma excursão para o teatro. Então, a aula de judô foi na quinta e as crianças no dia seguinte teriam uma excursão para o teatro. A parte disso, nessa semana fez muito calor. E parece que não, porém a temperatura influencia na aula também. Quando tá muito calor, normalmente as crianças ficam muito agitadas, ficam muito aceleradas. E isso aconteceu na nossa aula de hoje. Bom, dito isso, vamos falar como que foi o desenvolvimento da nossa quinta aula de judô na escola, começando do zero. Bom, pessoal, nessa aula específica, houve um crescimento de alunos. Então, houveram mais alunos que entraram na escola, as turmas cresceram, então foi necessário aumentar uma turma a mais. Então, anteriormente nós tínhamos 4 turmas de judô, agora nós temos 5. E nessa terça-feira foi justamente a primeira aula com as 5 turmas. Olha pros coleguinhas. Isso, borboletinha, você também, Davi. Usa a perninha. Assim, ó, igual só com o coleguinha aqui do lado, ó. Isso! E nessa aula, o que aconteceu? Alguns alunos faltaram, outros alunos novos chegaram para a primeira aula. Então, nessa adequação de logística das turmas ainda, de quem vai ficar em tal turma, quem vai ficar na outra turma, houve uma certa mistura. Então, alguns alunos que não faziam parte, por exemplo, da turma 1, a primeira turma, vieram para a turma 1. Na turma 2, tinha aluno que às vezes era da turma 3, que veio especificamente nesse dia fazer uma aula na turma 2. E essa alteração, essa mistura das turmas, fez com que os alunos ficassem muito eufóricos, porque eles estudam junto, eles se conhecem. Então você imagina a criança, ela tá fazendo pela primeira vez uma aula de judô com um coleguinha que não tá na turma dela. Então as crianças ficaram muito eufóricas. Além disso, tinham alunos novos nas turmas, então alunos que estavam ali pela primeira vez, alunos que entraram agora na escola. Então esses alunos estariam fazendo a primeira aula de judô da vida deles. Então isso acabou deixando a situação um pouco complexa. Imagine só, na mesma turma, alunos misturados, que já normalmente faz as crianças ficarem mais eufóricas, num dia quente, véspera de excursão, e com alunos que nunca fizeram aula, todos juntos na mesma aula e na mesma turma. Você imagina o quão agitadas as crianças ficam dentro de um contexto como esse. E foi justamente o que aconteceu. Por isso essa aula ela foi bem atípica das aulas anteriores. Bom, pessoal, a primeira atividade que eu passei para as crianças nessa aula foi um jogo de morto-vivo, que não sei se vocês já fizeram na infância de vocês, mas é aquele jogo que quando o professor fala morto, os alunos abaixam, quando fala vivo, os alunos levantam. E quem errar
vai saindo até ficar um só. Porém, ao invés de fazer um morto-vivo dessa forma, eu fiz um morto-vivo de direita e esquerda. Então, quando eu falava Mig, os alunos deviam levantar o braço direito. Quando eu falava Hidari, o braço esquerdo. E aí eu ia falando, tentando confundir os alunos, levantava o braço contrário, falava Mig, falava Hidari. Mig e Hidari. Bom, todo mundo tá claro. Mas você não precisa fazer. Eu não vou fazer. Hidari. Mig. Mig. Você também. Mig. Hidari. Mig. Hidari. Hidari. Mig. Hidari. Hidari. Mig. Hidari. Olha quem tá fazendo arte. Olha aqui, Fanjinha. Vai lá pro seu lugar. E essa foi uma atividade para eles começarem a se familiarizar com o lado direito e com o lado esquerdo. Entender as diferenças entre eles. Os alunos um pouquinho mais velhos tiveram uma certa facilidade em fazer. Já os mais novinhos, você via claramente que eles estavam muito perdidos. Era comum eu olhar para os alunos e eles estarem olhando para o lado para tentar imitar o coleguinha. E se ele está tentando imitar é porque ele ainda não compreendeu a noção de direita e esquerda. Porém, já que essa é a primeira aula que a gente está trabalhando nisso, eu não forcei, não peguei em cima demais desse aspecto em cima dos alunos. Eu só falei e orientava, olha, o lado direito é o outro lado, o lado esquerdo é o outro lado. É uma aula mais de introdução à lateralidade, tá bom? Pega, pega, bruxa. E nessa aula específica aconteceram algumas coisas diferentes. No Pega, Pega, Bruxa, todos os alunos querem ser pegadores. Porém, pelo espaço, é impossível a gente fazer com mais de um pegador. Então, cada rodada, a gente tem só um pegador. Porém, em cada turma, a gente tem cerca de 10, 12 crianças. Se a gente fizer 10, 12 rodadas de Pega, Pega, Bruxa, não tem aula de judô, a gente só vai fazer Pega, Pega, Bruxa. Então, por aula, normalmente eu faço 3 rodadas, 4 rodadas dessa atividade. E a regra é a seguinte, só é pegador, eu só escolho, né, para ser pegador, quem estiver comportado. Então, quando eu falar para todo mundo parar e sentar na posição, esperar, ficar em silêncio, sem ficar gritando durante a atividade e tudo mais. E todos os alunos querem ser pegadores, então eles se esforçam para se manterem comportados durante a aula. Vou passar os poderes para o Lucas, hein? Todo mundo em pé. E tem um aluno específico que ele normalmente não se comporta bem. Ele é muito agitado, ele fica... Todo mundo está sentado, às vezes ele ainda não sentou, às vezes na atividade ele se empolga e tudo mais, então dificilmente ele é escolhido para ser o pegador no Pega Pega Bruxa. Acho que hoje a gente está na 5ª aula, acho que nessas 5 aulas ele foi pegador apenas uma vez até hoje. E nessa aula específica ele estava muito comportado. Chegou certinho, cumprimentou para entrar, fez a formação certinho, sentou, prestou atenção e eu chamei ele para ser o primeiro pegador da atividade. E quando ele foi escolhido, ele levantou falando assim, eu mereci, ele levantou comemorando, falando eu mereci. Isso foi, assim, foi muito legal e eu fiquei digerindo essa fofura durante a manhã inteira, pensando no eu mereci. Tadinho, ele foi muito bem, foi pegador e assim, foi excelente. Foi uma atividade assim que ele super desenvolveu. Por outro lado, uma das meninas que sempre participa bem da atividade, nesse dia falou, não, professor, eu não quero fazer nada. E realmente eu não queria participar de nada, tudo mais. Eu achei até estranho, conversei com a professora que dá aula para ela, e ela comentou que essa aluna ela é um meio de lua, tem dia que ela não quer fazer nada, não quer participar de nada. Então eu falei, não vou forçar ela. Eu falei, então senta no cantinho e fica aí no cantinho. Só que tem uma regra clara, se você opta por não participar, você não participa de nada. Não é tipo assim, nessa atividade eu não quero, eu não vou participar. Mas na outra que eu gosto, eu vou participar. Não é assim que funciona na aula de judô. Ou você participa de tudo, ou você não participa. Ela optou por não participar, eu deixei ela ali no cantinho, sem problema nenhum.
Porém, acontecia um efeito manada. O que foi o efeito manada? As coleguinhas dela viram que ela estava sentada e daqui a pouco, na segunda rodada, eu vi que uma coleguinha já estava lá sentada com ela. Na terceira rodada, 4 coleguinhas sentadas. E elas estavam todas lá sentadas, porque já que ela não estava fazendo, as coleguinhas também não queriam fazer. Porém, no caso dessas coleguinhas, não é nada demais, é só porque a colega não estava fazendo, elas não queriam fazer. Então eu falei, não, vocês estão na aula, ela hoje não está num dia legal, ela quer ficar quietinha, quer ficar ali no cantinho, deixa ela, porém vocês estão na aula e vão participar. Então, para vocês verem como esse dia foi atípico, normalmente as meninas todas participam, não tem problema nenhum, e hoje aconteceu isso especificamente. Outra coisa também, durante a atividade, as crianças correm no tatame, que ainda são colchonetes, e os colchonetes acabam se distanciando um dos outros. Normalmente eu arrumo os colchonetes para a gente economizar um pouco de tempo, porque as crianças normalmente demoram. Porém, nessa aula eu comecei a introduzir a responsabilidade nas crianças de manter o tatame organizado. Então, ao final da atividade, eu falava, para a gente começar a próxima rodada, o tatame deve estar organizado. Então, as crianças foram lá, juntaram, arrumaram o tatame, levaram um certo tempo, uma arrumava de um jeito, uma de outro, não tem problema. A ideia foi que eles começassem a ter essa responsabilidade de organização. A ideia é que lá na frente eu nem precise mais falar sobre isso. Que eles, ao ver o tatame desarrumado ou alguma coisa fora do lugar, eles mesmos arrumem de forma mais proativa. Por fim, pessoal, nós fizemos a atividade do jogo do desequilíbrio, que a gente fez na última aula também, o Kuzushi em japonês. E a gente fez aquele desequilíbrio segurando com a pegada de braço de ferro, tentando desequilibrar o coleguinha. Eu percebi que nessa aula os alunos já estavam mais independentes, eles já estavam mais conscientes de como fazer essa atividade. Na primeira aula eu tive muita dificuldade para passar para eles, eu tive que pegar um por um, mostrar como que é a pegada, eles com muita dificuldade em fazer a pegada de braço de ferro, depois no jogo ainda sem saber muito bem como se opor, como se desequilibrar. Porém nessa atividade eles mostraram que eles entenderam a mensagem. Vários alunos já fizeram a pegada de braço de ferro sem eu precisar encaixar a mão deles, fizeram a atividade já na posição correta sem eu precisar mostrar, então isso mostra que eles absorveram a mensagem, absorveram a atividade. E nessa aula específica nós fizemos dos dois lados, então a gente fez tanto de direita quanto de esquerda, justamente para a gente trabalhar essa lateralidade das crianças. Infelizmente eu não consegui fazer com eles todos ao mesmo tempo, porque eu via que algumas crianças ainda estavam com dificuldades. Então eu chamei todo mundo lá na frente, fiz um por vez para mostrar para eles e para que todo mundo conseguisse fazer. Eu só consegui fazer com todo mundo junto justamente com uma turma das crianças mais velhas. Essas crianças mais velhas, que são as crianças de 6 a 10 anos, por terem uma coordenação mais apurada, conseguiram fazer a atividade sem muitas dificuldades. Bom, pessoal, a análise dessa aula é a seguinte. Como eu disse para vocês, foi uma aula muito atípica, os alunos estavam muito agitados. Eu tive que pegar mais forte na questão da disciplina, que é algo que eu estou colocando gradualmente nas aulas. Normalmente, quando o aluno faz muita bagunça ou não está participando direito da atividade, eu deixo ele uma rodada fora da atividade. Então, você vai ficar uma rodada fora. Nessa aula, pelos alunos estarem muito agitados, em alguns casos eu tive que tirar o aluno da rodada inteira. Então, ele não participou de uma rodada inteira de tão agitado que ele estava. E esse tipo de estratégia disciplinar funcionou durante as aulas. Uma coisa que normalmente se faz, que eu particularmente não gosto muito, é tirar o aluno da aula em si. Por que que eu não gosto de tirar o aluno da aula em si? Só em casos muito, muito extremos. Por quê? Quando eu tiro o aluno da aula, eu estou resolvendo o meu problema como professor. Eu não vou ter aquele aluno, às vezes, atrapalhando, bagunçando na aula. Porém, a ideia não é resolver o meu problema. A ideia é ajudar a criança a ter mais disciplina, mais foco. E eu tirando ela da aula, eu não estou ensinando nada disso para ela. Então, eu sempre evito tirar o aluno da aula em si. Então, você não vai fazer aula de judô. Eu tento deixar o aluno na aula,
Porém, ó, você vai ficar uma rodada fora, fica aí assistindo. E muitas vezes o aluno, ao estar fora da atividade, vendo os colegas dele se divertindo, vendo que ele poderia também estar ali se divertindo, muitas vezes ele dá uma acalmada e volta a participar da aula de forma saudável. Então essa estratégia tem funcionado sem precisar tirar o aluno da aula em si. Houve um caso específico também de um aluno que estava lá para a primeira aula dele. E em um momento ele chegou para mim e falou assim: professor, tô saindo da aula. Aí eu falei para ele: não, você não é assim, tô saindo da aula. É: professor, posso sair da aula? Aí, entendi. Eu falei: tá, e você quer fazer o quê? Você quer beber água, quer ir no banheiro? Aí ele falou assim: não, quero sair para onde eu quiser. E eu tive que chamar a atenção dele e ser bem rígido com ele, porque é bem diferente o aluno pedir para sair da aula, para beber água, para ir no banheiro, do que o aluno falar: eu quero sair para ir para onde eu quiser, para fazer o que eu quiser. Isso não existe numa aula de judô. O aluno ele só entra no tatame com a autorização do professor e só sai com a autorização do professor. Não existe essa: eu vou sair e vou fazer o que eu quiser. Então chamei ele, botei ele sentado e falei: olha, você só vai sair da aula agora quando todo mundo for sair para beber água e para ir no banheiro. Você não vai poder sair nenhuma vez sozinho, porque no judô é assim que funciona. Você só sai com a autorização do professor e só entra com a autorização do professor. O aluno entendeu o recado e durante o restante da aula se comportou. No final da aula ocorreu outra particularidade. Olha que aula cheia de particularidades. Ao me despedir no final de uma aula, estava abraçando os alunos, me despedindo dos alunos, e tem uma aluninha que abraçou minha perna, e ela vem fazendo isso durante as aulas, abraçando minha perna. Ela gruda na minha perna. Enquanto ela gruda na minha perna, eu vou abraçando os outros alunos. E ela ficou grudada ali, e eu fui abraçando os alunos, porque ela não estava desgrudando da minha perna. E eu acho que ela viu que eu não estava dando atenção para ela, e ela mordeu a minha perna. E mordeu bem forte. Inclusive eu estava de calça de kimono, que é mais grossa que uma calça jeans, e mesmo assim ficou roxa a minha perna. Na hora a diretora estava lá na sala também, ela viu acontecendo. E aí a aluna, quando eu falei para ela: nossa, por que você me mordeu? Ela fez uma cara de assustada, deu para ver que foi uma coisa que ela meio que fez no impulso. Eu conversei com ela, falei que não se pode morder professor, nem coleguinhas, nem ninguém, que isso é feio, isso machuca. Também conversei com as professoras, perguntei se ela tinha algum histórico de morder, porque existe algumas crianças que têm esse histórico de morder coleguinha, de morder pessoas em geral, e ela não tem esse histórico. Então acho que foi uma coisa bem pontual que aconteceu naquele momento e que não é do feitio dela. Inclusive, dentro das aulas, ela nunca demonstrou nenhum tipo de comportamento desse tipo. Então conversei com ela e foi tudo resolvido, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa quinta aula. Foi uma aula muito, muito atípica de todas que a gente teve até agora. Foi uma aula que os alunos estavam muito eufóricos, num dia muito quente, véspera de excursão, de uma aula que já havia sido adiada, com alunos novos, com turmas misturadas. Enfim, foi uma aula assim muito complexa. Porém, para a próxima aula a gente tem uma novidade. Os tatames chegaram. Então a nossa sexta aula será a nossa primeira aula com tatames. Então a gente vai poder começar a trabalhar a questão de amortecimento, cambalhota, rolar, tudo que a gente faz no judô, que a gente não tem feito até então pela ausência do tatame. A partir da nossa sexta aula a gente vai começar a conseguir fazer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Por que eu tô com barba? Sim. É bonito ou é feio? Bonita! Bonito ou feio? Bonita! Tá bom.